semana, o pessoal da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho promoveu a apresentação de um documentário, né, muito importante, um documentário dirigido por Renato Barbieri, que é inclusive o autor do filme Pureza, bastante conhecido aí, com a Dira Paz. E ele fez então esse documentário chamado Servidão, né, que mostra aí a situação do trabalho análogo à escravidão, né, que temos aí no nosso país. E o documentário ele é singularizado, digamos assim, né, na famosa chacina de Unai, que é uma referência a uma cidade mineira, uma cidade de Minas Gerais, onde aconteceu um crime em 2004, onde uma equipe da Auditoria Fiscal do Trabalho foi assassinada. Inclusive, esse assassinato, essa chacina, marcou a construção do Dia do Auditor Fiscal do Trabalho e o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. E nós estamos aqui com a presença da Luciana Xavier Sanz de Carvalho, que é auditora fiscal do trabalho e que vai conversar com a gente aí sobre essa proposta, né, do sindicato em trazer esse filme, que inclusive nem entrou no circuito aí dos cinemas, justamente para mobilizar a sociedade, até para pressionar para que esse filme entre no circuito. Bom dia, Luciana, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acompanhei ali, para quem está ouvindo, a reunião da rádio, fiquei até emocionada, tirei umas fotos ali e é isso. A gente, na Auditoria Fiscal do Trabalho, as equipes de fiscalização do trabalho análogo ao de escravo, elas são sempre coordenadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, integrando outros parceiros como o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, mas é uma política pública extremamente necessária, porque a escravidão, infelizmente, ainda é parte da nossa história e do nosso dia a dia. E essa é uma política pública também que, vamos dizer, apanha de todos os lados. A gente teve essa chacina de Unai, que foi uma agressão ao Estado brasileiro mesmo. Com esse momento da rádio comunitária. E logo depois a gente vai repassar aí para vocês o nome de quem está na diretoria agora, tá bom? É só para ficarem sabendo aí que nossa rádio segue firme, tá bom? E essa semana, o pessoal da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho promoveu a apresentação de um documentário, né, muito importante, um documentário dirigido por Renato Barbieri, que é inclusive o autor do filme Pureza, bastante conhecido aí, com a Dira Paz. E ele fez então esse documentário chamado Servidão, né, que mostra aí a situação do trabalho análogo à escravidão, né, que temos aí no nosso país. E o documentário ele é singularizado, digamos assim, né, na famosa chacina de Unai, que é uma referência a uma cidade mineira, uma cidade de Minas Gerais, onde aconteceu um crime em 2004, onde uma equipe da Auditoria Fiscal do Trabalho foi assassinada. Inclusive, esse assassinato, essa chacina, marcou a construção do Dia do Auditor Fiscal do Trabalho e o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. E nós estamos aqui com a presença da Luciana Xavier Sanz de Carvalho, que é auditora fiscal do trabalho e que vai conversar com a gente aí sobre essa proposta, né, do sindicato em trazer esse filme, que inclusive nem entrou no circuito aí dos cinemas, justamente para mobilizar a sociedade, até para pressionar para que esse filme entre no circuito. Bom dia, Luciana, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acompanhei ali, para quem está ouvindo, a reunião da rádio, fiquei até emocionada, tirei umas fotos ali e é isso. A gente, na Auditoria Fiscal do Trabalho, as equipes de fiscalização do trabalho análogo ao de escravo, elas são sempre coordenadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, integrando outros parceiros como o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, mas é uma política pública
é extremamente necessária, porque a escravidão, infelizmente, ainda é parte da nossa história e do nosso dia a dia. E essa é uma política pública também que, vamos dizer, apanha de todos os lados. A gente teve essa chacina de Unai, que foi uma agressão ao Estado brasileiro mesmo, uma agressão à dignidade da pessoa humana, uma agressão à política pública. E isso se repete em vários momentos da nossa história, e ainda hoje, ainda em cidades como Florianópolis, encontramos trabalhadores aí resgatados da condição análoga de escravo. Então esse documentário, ele é muito importante, entrou nos circuitos dos cinemas em outros estados, mas infelizmente em Santa Catarina não. Quem sabe, né, a partir dessa conversa, a partir da pressão das pessoas que assistirem aí, souberem da importância, ele entra. E essa chacina de Unai, inclusive, Luciana, os autores estão aí, livres. Pois é, aconteceu há 20 anos, o crime foi desvendado, né, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, no mesmo ano em que ela ocorreu, 2004, mas o primeiro julgamento foi acontecer quase 10 anos depois, e agora ainda temos um dos mandantes, um dos irmãos Mânica, né, que eram ali donos da propriedade que estava sendo fiscalizada, um dos maiores produtores de feijão da América Latina, se não me engano, o maior, e um deles ainda está preso. Foi agora em fevereiro deste ano, um dos intermediários foi encontrado com documentos falsos e foi preso, mas ainda temos um mandante foragido. E a gente, quando fala de trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão, a gente sempre pensa em cantões do Brasil, lá no fim do mundo, nas fazendas e tal, mas quando a gente vai ver os dados, a gente vê, como tu mesmo falaste, em Florianópolis há casos, né? Como é que é para vocês, auditores fiscais do trabalho aqui em Santa Catarina, sendo que vocês têm pouco mais de 60 auditores, que é pouco, né, para fiscalizar 295 municípios do estado. Como é que é para vocês esse trabalho e como é que vocês estão conseguindo tocar isso aí? Elaine, o último concurso para auditoria fiscal do trabalho, ele aconteceu em 2014. Então a gente aí, né, 10 anos sem concurso público, já são mais de 1.700 vagas criadas por lei. Na década de 90, vagas. A gente passou os últimos anos de muito desmonte, muita dificuldade. Agora o governo prometeu um concurso para 900 vagas, que a gente espera que aumentem. Santa Catarina é o 4º estado do Brasil com o pior número de auditores fiscais de trabalho, comparando com a população economicamente ativa. E a gente tem 60 auditores, mas aptos a receberem ordens de serviço, ou seja, que não estão em atividades de análise de autos de infração e outras atividades de chefia, né? Os que estão em campo hoje somos 43 só, para um universo gigantesco e para várias atividades, porque a gente tem o projeto do combate ao trabalho análogo de escravo, mas também temos a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, aprendizagem profissional, FGTS, combate à informalidade, prevenção de acidentes de trabalho, análise de... É uma infinidade de temas para muito pouca gente e muito pouca gente que quer muito fazer, que sabe fazer, mas que às vezes não consegue abraçar isso tudo, né? E como é que vocês chegam, por exemplo, numa situação de um lugar onde tem trabalho análogo? Na verdade, por conta desse número pequeno, também vocês dependem muito de denúncias. Isso, 2023 foi o ano em que nós tivemos o maior número de denúncias. A gente vive um paradoxo, porque quando é um governo que quer combater essa situação, é óbvio que vão aparecer mais casos, porque está combatendo, né, aquilo que estava escondido. Então foi também 2023 o ano com o maior número de trabalhadores resgatados, registrados, que foi mais de 3.100 trabalhadores, né? Então a gente recebe muitas denúncias, muitas delas às vezes infundadas, algumas delas de percepções, né, das pessoas, dos trabalhadores, às vezes angustiados, querendo ser atendidos, acabam utilizando dessa denúncia para serem atendidos mais rápido em suas demandas. Mas as denúncias são fundamentais. A gente, nessas situações, só chegamos
a partir de denúncias. O planejamento, ele ocorre, mas a denúncia é que realmente leva. E o que caracteriza efetivamente o trabalho escravo ou análogo à escravidão? Há vários critérios que individualmente já caracterizam a situação de trabalho análogo ao de escravo, mas em algumas situações a gente encontra todos eles juntos, né? Que é o trabalho forçado, aquela situação mesmo em que a pessoa é exigido dela fazer algo e que ela não tem como dizer não. É a jornada exaustiva, aquela que vai prejudicar a saúde, o convívio familiar. É a condição degradante de trabalho, então exposição a risco sem nenhuma proteção, às vezes a ausência de água potável, etc., condições degradantes. É a restrição por qualquer meio de locomoção, em razão de dívida. Às vezes o trabalhador já chega devendo, né, e não consegue sair dali. Com o cerceamento, então, do meio de transporte, alguns trabalhadores são levados a localidades longínquas que não tem transporte público, que ninguém chega e ele não consegue sair, se quiser sair. Manutenção de vigilância ostensiva, a gente tem casos, inclusive, de trabalhadores que estão sob mira de revólver. O apoderamento de documentos e objetos pessoais, seguram todos os documentos e esse trabalhador não consegue sair dali. Então, essas são as causas. E muitas vezes nós encontramos todas elas numa situação só. Que loucura, né? E muitas vezes o trabalhador nem tem como denunciar, né? Porque ele tá praticamente, não tem como, uma familiar ou alguém que conheça que pode fazer. Muito. Né? A gente tem casos que chegaram à mídia, e infelizmente até parlamentares aí, fazendo comentários contra a fiscalização. Na cebola a gente tem situações, na maçã a gente tem situações. E, infelizmente, agora a gente teve um caso muito emblemático que foi o trabalho análogo de escravo no trabalho doméstico em Florianópolis, né? E você comentava também antes de que um funcionário, um trabalhador, hoje também responde processo, ou está sendo, enfim, demandado por conta do trabalho de ter fiscalizado, é isso? Isso. Infelizmente, a gente teve uma situação muito gritante de falta de dignidade mesmo humana, de uma trabalhadora negra de 50 anos, surda, que foi resgatada do trabalho análogo ao de escravo na casa de um desembargador em Florianópolis. Essa ação fiscal ela foi feita com autorização do STJ, por causa do foro. Os auditores, junto com a equipe de Defensor Público da União, de Ministério Público do Trabalho, acompanhamento da Polícia Federal, foram até a residência, fizeram o resgate dessa trabalhadora e, infelizmente, por uma decisão liminar que ainda está pendente de julgamento do mérito de um habeas corpus requerido, do STJ e STF, essa trabalhadora voltou para a casa do desembargador. Ela foi, então, saiu da casa de acolhimento em que ela estava e voltou para essa residência. O auditor fiscal do trabalho, ele participou de uma entrevista no Fantástico, e aí foi denunciado e está respondendo a crime de violação de sigilo funcional por ter falado do caso. Só que, na mesma semana, antes da matéria do Fantástico, a própria família do desembargador divulga um vídeo dizendo que Sônia é da família, que foi uma maldade que estava sendo feita. Em sessão do Tribunal de Justiça, também faz uma fala, chorando, dizendo que foi vítima de violência. Então, esse auditor, no domingo, e que estava também com o Ministério Público do Trabalho, ele só disse aquilo que já tinha, no decorrer da semana, aparecido. Porque a ação fiscal, meia hora antes dos colegas saírem para a ação fiscal, saiu na mídia. Então, estão investigando aí como foi o rompimento desse sigilo, mas definitivamente não foi a Auditoria Fiscal do Trabalho. Esse colega, há pouco, teve também busca e apreensão em sua casa. Que loucura. E ele está respondendo e quem cometeu... O crime, né? O crime tá ainda. Isso deve ser bem frustrante, né, para vocês, trabalhadores, porque a gente vê que a justiça é difícil de se chegar. É muito frustrante porque utiliza-se, nesse caso, algo que pipoca no Brasil inteiro, que é assim, quase da família.
né? É quase da família. Então, essa família de onde Sônia foi resgatada, eles entraram com uma ação para reconhecimento é como se fosse paternidade, né? Reconhecimento desse vínculo afetivo. Só que Sônia vai para essa família ainda criança, e ela é uma mulher quase da minha idade, ela tem 50 anos, eu vou fazer 48. Ela, então, era ainda uma adolescente na época da Constituição Federal, ela tinha 14 anos, e a Constituição prevê que é obrigatória a educação, não é um desejo ou não dos pais, é obrigatório. Então, se ela fosse realmente da família, ela seria analfabeta, ela não teria garantido esse direito. E Sônia é analfabeta em português e em libras, porque ela é surda, e desde o resgate até agora, que foi mais ou menos no meio do ano passado, foi garantida a ela frequentar uma associação de surdos, e ela está, assim, aprendendo muito rápido, só que ainda não tem condição de manifestar sua vontade livre e convencida. Ela não sabe as violações que ela passou, ela não sabe que tem uma família biológica que a quer. Ela só foi ter documento de identidade, título eleitoral, tudo depois de 2019, como uma filha, entre aspas, de desembargador, né? Não aprendeu a ler e escrever, não aprendeu Libras, não tinha plano de saúde, não existia para o Estado brasileiro, né? Ela não tinha sequer documento. Chocante, né? Enfim, Luciana, então esse filme, né, que vocês passaram, o Servidão, ele também não fala só da chacina de Unai, ele traz todo um panorama, né, desse trabalho. Na verdade, ele foi... nós resolvemos passar esse documentário, que é muito forte, muito bonito, em homenagem aos colegas chacinados, mas ele não trata especificamente da chacina de Unai, ele trata da servidão no Brasil, trazendo desde quando, né, os nossos irmãos aí foram traficados da África para o Brasil até os dias de hoje, para mostrar que marcou profundamente a nossa história e que nós ainda não discutimos suficientemente, aliás, não discutimos nem pouco suficientemente a questão da escravidão, né, e que ainda acontece. Então ele traz relatos de muitos auditores fiscais do trabalho, inclusive alguns na ativa, que conheceram esses colegas, né, e muito impactante. Então a gente trouxe para honrar nossos colegas que ainda não tiveram justiça. Vamos esperar, né, que as casas de cinema, pelo menos as casas mais alternativas que a gente tem aqui, possam trazer, né, esse filme para botar aí a público, porque demora um pouco para chegar, né, no YouTube ou coisa assim, né? Então vamos ficar aí na torcida e fazer o nosso papel como mídia alternativa e popular de também fazer essa pressão, né? Te agradeço muito aí pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. E a nossa rádio sempre aberta aí, quando tiver temas de interesse dos auditores fiscais, só ligar e aparecer. Tá bom? Que legal, muito obrigada, foi uma conversa muito legal. E a gente está à disposição da população, né? Somos servidores e é para isso que a gente isso é importante. Caso alguém queira fazer alguma denúncia relacionada a esse tipo de coisa, trabalho análogo à escravidão, como é que faz? Isso, a gente tem os canais no próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego, entrando ali. E a gente tem um sistema IP, que a gente fala, que também consegue acessar pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente para os casos de trabalho análogo de escravo ou trabalho infantil que merecem uma análise maior nossa. Mas para qualquer denúncia em geral de trabalhadores é o denúncia.cit, o CIT, S-I-T, de Secretaria de Inspeção do Trabalho, mas também está tudo no site do Ministério.